Tá meio perdido sobre como controlar o financeiro da sua empresa? Eu posso te dar umas dicas legais. Meu nome é Bernardo, eu manjo pra caralho de finanças e se você não pode medir, você não consegue controlar. Peter Drucker, fodão das administrações, morreu já. Agora, como fazer isso sem entender bodega nenhuma de contabilidade? É fácil, foca no caixa. Independente do tamanho da empresa, a máxima é sempre verdadeira. O caixa é rei. Você, como dono da empresa, responsável pela gestão, precisa saber como está o seu fluxo de caixa. Primeiro ponto, saldo inicial, saldo final, toda semana, todo mês. É óbvio que os relatórios contábeis são super importantes, mas para empresas de pequeno e médio porte que tributam no simples e no presumido, esses relatórios contábeis nem sempre trazem a melhor fotografia de como está o financeiro daquela empresa. O caixa nunca vai errar. Quanto tem no caixa aí hoje? Você sabe? Segundo ponto, separar para conquistar. Beleza, eu já sei que eu vou pelo caixa, ou seja, o extrato bancário, as suas anotações que você gastou em dinheiro mesmo. Agora, o que eu faço com essas informações para conseguir extrair base de análise e começar a entender o financeiro da minha empresa? A gente vai começar classificando esses gastos de modo que você entenda como eles se comportam no mês a mês. E classificando, lá vem ele com classificação contábil. Calma, é bem mais fácil do que parece. Eu vou super simplificar para você. Entender como esses gastos se comportam quer dizer saber se eles são fixos ou se eles são variáveis. Para facilitar bastante esses dois entendimentos. Gastos fixos são aqueles que acontecem no começo do mês ou independente das suas vendas. Gastos variáveis são aqueles que precisam acontecer para que você venda. Matéria-prima, por exemplo, ou alguma coisa que você comprou para revenda. Ele precisa acontecer primeiro para que depois você consiga faturar. Super dica, se você for uma pequena empresa, basicamente o seu variável vai ser matéria-prima e comissão de vendas. Se você for um prestador de serviço, você nem vai ter variável. Ou o arrego do cara que te arrumou aquele serviço, né? De resto é tudo fixo. Beleza, mas para deixar o fino do fino, eu gosto de separar assim: pessoal, todo gasto relacionado a pessoal, folha, benefício, transporte, alimentação, eu junto tudo isso num bolo só. Impostos, e aí pode ser todos os impostos tudo junto mesmo, principalmente se você for do simples, já junta tudo num bolo só. Se você for do presumido, eu deixaria o imposto de renda e o CSLL, por mais que ele seja uma base presumida da sua receita bruta, eu deixaria lá no final. E aí sim, gastos variáveis primeiro e depois os gastos fixos. Bom, separamos, agora vamos organizar. A ideia é agrupar esses tipos de gasto em grupos de conta. Para facilitar, eu já estou deixando um exemplo aí na descrição do vídeo, já na ordem que eu mesmo utilizo, separando inclusive o que eu deixo para cima da margem de contribuição e o que eu deixo para baixo da margem de contribuição. Primeira super dica antes até da gente entrar em análise. A margem de contribuição é a sua receita diminuindo os seus impostos e os seus gastos variáveis. Se o resultado dessa matemática já for negativo, ou seja, se a sua margem de contribuição for negativa, significa que você está literalmente pagando para que alguém compre o seu produto. Ou seja, a margem de contribuição negativa é um indicador super importante e super crítico. Você precisa atuar rapidamente. E a pior parte da margem de contribuição negativa é que quanto mais você vende, maior o buraco. Mas como assim? Alguém vendendo um produto com custo maior do que o preço? Cara, vai por mim, isso acontece muito mais do que você pensa. Principalmente em pequenas empresas que não têm esse tipo de controle. Essa sugestão que eu deixei na descrição é só uma sugestão, é só um exemplo, mas você pode incluir novas cabeças de conta para acompanhar gastos que façam sentido para você e para o seu negócio em específico. Daí organiza direitinho na ordem que eu deixei na descrição e vamos ver o que a gente pode fazer para começar a analisar. Em relação às análises, só de você começar a fazer esses agrupamentos, você já vai perceber um monte de coisa que você não estava capturando no seu dia a dia. Você vai ver que tem um monte de gastos que você poderia ter evitado. Mas se você tem a sua margem de contribuição, seus gastos fixos, seus gastos variáveis, adivinha só, eu sempre comento nos vídeos que eu tenho postado. Pesquisa. Você pode chegar com seu amigo YouTube, você pode chegar com seu amigo Google, com o chat GPT e perguntar. Tá, mas você tá fazendo um vídeo para dizer para eu procurar, pô? Não é procurar, não é perguntar. É como procurar, é como perguntar. Por exemplo, no meu
seu segmento X, qual é a lucratividade ideal, qual é a margem de contribuição média, qual é o total dos gastos fixos. Se você direcionar melhor as perguntas, tanto no Google quanto no YouTube e no ChatGPT, você vai ter respostas mais assertivas. Pesquisar é muito, muito importante. Daí você pega todas essas informações que você achou na internet, consolida, compara com os seus gastos fixos e os seus gastos variáveis e traça um plano que faça sentido para você. Uma outra dica legal de como procurar é comparar percentualmente aquele gasto com a receita. Quantos por cento da minha receita pode ser gasto variável? Quantos por cento da minha receita pode ser gasto fixo? Esse comparativo percentual dá uma referência bem bacana para você avaliar se a sua empresa está saudável comparada com o resto do mercado naquele segmento em que você atua. Mas planejar vai ser assunto para um próximo vídeo. O importante agora é que você entenda os números da sua empresa. O foco aqui é que você consiga visualizar a sua empresa pelos números. E para ficar ligado no próximo vídeo sobre planejamento, já se inscreve aí, já deixa esse like e ativa o sininho. Então é isso, povo. Muito obrigado para todo mundo que ficou até o final. Espero que vocês tenham curtido. Se tiver dúvida, deixa aí nos comentários, eu respondo todos. Vamos trocar essa ideia e vamos difundir o planejamento financeiro simplificado. Obrigadão a todo mundo e é nóis!